Direto para Brasília, José Maria Trindade por imagens aqui no Jornal da Manhã. Uma semana tranquila, né, Zé Maria? Não vai ter nada de novidade não, né? Muito tranquila. Muito tranquila. Favorável. Muito bom dia, Tiago. Bom dia. Pois é, Vera. Muito bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer administra uma espécie de condomínio de partidos políticos aqui, que cada um partido tem o seu objetivo. Alguns querem permanecer no poder, outros querem apenas derrotar o projeto do Partido dos Trabalhadores de voltar ao poder, e outros que são mesmo os chamados percevejos de gabinete, ou seja, estão em qualquer governo. Mas olha, este condomínio administrado pelo presidente Michel Temer, ele já mostra dificuldades. Não é à toa que muita gente tem ido ao presidente Michel Temer para dizer que esta história de não abrir o processo no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados, ela não é tão fácil assim, não. Isso porque haverá uma pressão muito grande. Como todos já falaram aqui sobre a abertura, não é mais nem possibilidade, é uma certeza do pedido de abertura de processo contra o presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal. Agora, a prioridade total do governo é exatamente esta: garantir ali o número de apoio na Câmara para evitar a abertura do processo. Muita gente, inclusive governistas, acham que essa atitude do presidente é peitar o judiciário, é ir para o confronto, que uma ideia melhor era deixar a coisa fluir, deixar o processo ser aberto. Mas agora, fatiado, haverá muito problema. A estratégia do governo é atacar de vez. Assim que o pedido chegar ao Congresso Nacional, levar à Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, no plenário da Câmara dos Deputados. Zé, é aquele velho medo, né, Vera, da coisa piorar. É verdade, dos tais fatos novos, né? Uma nova categoria jurídico-política do Brasil. Zé, não sei se você assistiu ou viu agora há pouco a entrevista do Trípoli aqui para nós, em que ele disse, para espanto aqui, meu pelo menos, de forma assim, natural, sem nem demonstrar nenhum constrangimento, que a maioria ou totalidade dos deputados do PSDB vai votar pelo acolhimento, pelo recebimento da denúncia. Isso é um partido que está no coração do governo, que tem alguns dos principais cargos no ministério, no primeiro escalão do Temer. O governo já contava com uma defecção em massa do PSDB e isso não pode levar outros partidos a saírem também pela porta dos fundos do governo? Pois é isso que eu estou te falando, né? Houve uma mudança, parece que os deputados estão acordando. Eu conversei com o deputado Eduardo Barbosa, que é um desses dissidentes, né, que ele acha, e existem outros, de que o PSDB teria que imediatamente sair do governo Temer, né? Ele diz que ainda é minoria no PSDB, mas que isso aí está crescendo e pode acontecer uma reversão. Agora, essa maioria do PSDB contra o presidente Michel Temer é contra a abertura, né, do processo. Mas a maioria do PSDB ainda quer continuar no governo, quer continuar com os ministérios e os cargos em todo o país. Contra a abertura não, a favor da abertura, né? A favor da abertura, contra o presidente Michel Temer. Sim. Então a gente acha que é difícil e tal, não é tão difícil abrir a Câmara, autorizar a abertura do processo, do inédito processo contra o presidente Michel Temer. É uma situação tão estranha que até o ministro relator Edson Fachin tem conversado com colegas, ministros dizem que estão sendo feitas conversas lá no Supremo Tribunal Federal sobre o rito e como reagir às novidades que certamente aparecerão neste processo, como todo novo processo. Não, é verdade, Zé, você tem... vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu acho muito difícil o presidente não jogar todas as suas fichas para que a Câmara rejeite a possibilidade do Supremo apreciar a denúncia, recebê-la ou não, porque o presidente tem a convicção que cometeu crimes, no plural. Porque, caso ocorresse a primeira hipótese, ele fala, não, eu vou deixar porque eu confio na justiça. Eu gosto das expressões quando os políticos dizem que confiam na justiça. Aí o processo seria, portanto, encaminhado, nesse caso, a Câmara não rejeitaria, ele pediria até sua base para que não o fizesse, iria para o Supremo e o Supremo ia receber ou não. E ao receber não significa que está condenando, você só está recebendo, mas ao receber ele se transforma em réu.
réu. Virando em réu, não pode continuar à frente da presidência. Aí o processo tem que durar 180 dias, tal. Até 180 dias. É mais ou menos parecido a questão lá do impeachment, tal. Só que é diferente porque o Supremo é que vai julgar. Ele sabendo que cometeu crimes, e ele tem consciência disso, absoluta, tal, ele vai fazer tudo para a Câmara sepultar. Agora, como você bem disse, nós vivemos outra época. O bombardeio que a Câmara vai receber antes da votação, os deputados, via redes sociais, pressão, mobilização, vai ser muito grande. Quer dizer, teremos, portanto, semanas de tensões, né? Não vai ser só numa semana que se resolve a questão, né? Pois é. Eu queria evidenciar aqui outro assunto. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, chamou a imprensa, né, em pleno sábado, é uma situação rara aqui, só para situações mais urgentes, para dizer, e de uma maneira, ele falou, de uma maneira irritada, né, que o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, continua no cargo. E ele fala de um jeito achando que a imprensa que inventou ou que estão inventando. Na verdade, o Leandro Daiello é que falou para algumas pessoas que queria se aposentar e que estava na hora e que era ele que queria sair da Polícia Federal. O ministro falou que está mantido, mas naquele momento ele não disse se vai continuar com o Leandro Daiello e, portanto, ainda continua a desconfiança de que a diretoria da Polícia Federal será mesmo trocada. Na verdade, Zé, o Daiello é gaúcho com ares meio mineiros ali, ele faz sempre isso quando se sente ameaçado. Eu me lembro, eu estava na Veja ainda, e ele fez isso quando o Zé Eduardo Cardoso iria mesmo trocá-lo, numa das tentativas do governo da Dilma de obstruir a Lava Jato, ele espalhou essa história que ele queria sair, porque estava cansado, e aí teve tamanho efeito que o Cardoso teve de fazer o oposto do que estava disposto a fazer, que foi mantê-lo no cargo e dizer que o manteria. Agora o Torquato Jardim evidentemente estava em conversas para trocá-lo, isso já estava evidente desde a troca do Serralho por ele, isso vazou até por meio, de novo, do Daiello que usou esse truque, e aí o Torquato, a contragosto, como você disse, irritado, teve de anunciar que ele fica, e teve de anunciar isso de um jeito muito complicado, porque ele primeiro chamou, não falou nada, aí a Globo pressionou para que ele dissesse afinal se fica ou não, e ele ainda soltou uma nota, né, depois da coletiva. Então veja que o governo está sim querendo interferir na PF, mas não está encontrando brecha. Ô Zé, vamos ouvir um trecho da entrevista do sábado com o ministro da Justiça? Vamos lá. O noticiário que está aí para usar um termo moderno, a pós-verdade. Não corresponde à realidade, não constrói afabilidade, em nada ajuda a boa condução dos interesses públicos. E aí, Zé Maria, a Vera está dizendo aqui que a entrevista não diz nada. Nem foi entrevista, nem foi entrevista, né, Zé? Porque ele não foi entrevista, não. Ele chegou, fez um comunicado, deixou o diretor da Polícia Federal lá, que também não soube responder se ficaria ou não. Foi bem estranho mesmo. Mas enfim, ele está no cargo. Ele não é o Márcio Tomás Bastos. A jogada, o Márcio Tomás Bastos segurou o Lula em 2005, salvou o Lula na crise do Mensalão. O Temer imaginou que o Torquato Jardim seria o seu Márcio Tomás Bastos. E ao contrário, está dando tudo errado. Primeiro, porque a história não se repete. Segundo, que o Torquato Jardim não tenha a habilidade maligna de Márcio Tomás Bastos tal. E está dando tudo errado. Foi patético isso que você está dizendo mesmo do sábado, porque ele convocou uma entrevista, você tem de ouvir as perguntas e responder. Ele fez um pronunciamento, rapidamente se levantou e foi embora. E deixou meio que atônito. Eu percebi que inicialmente o diretor da Polícia Federal ficou até meio constrangido, porque ele se levantou e foi embora e deixou lá, junto aos jornalistas, o diretor da PF, né? Olha, professor Vila, eu gosto do ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, um homem sério, mas ele não cumpria o papel que exigia do momento o presidente Michel Temer, e o Torquato Jardim, eu tenho que dizer que melhorou muito para o governo, né? E ele está fazendo um papel que ninguém fazia no governo, que é essa defesa institucional e também caminhos, né, para essa defesa. É um governo de defesa e devo dizer que, por incrível que pareça, essa posição do presidente Michel Temer de administrar essa massa de partidos, né, e politicamente o governo, tem deixado os ministros livres e com uma possibilidade de trabalho, uma autonomia que a gente não viu nos últimos anos por aqui.
E isso tem dado certo em alguns setores do governo, né? Os ministros hoje, eles têm muito mais autonomia, eles estão muito mais livres e o presidente Michel Temer trabalhando a política, e isso é positivo sim. É uma demonstração de que uma gestão, quando ela deixa ministros, e no caso de governo, secretários mais livres, funciona melhor e funciona bem. Zé Maria, bom trabalho para você, até mais tarde. Pois não, muito bom dia a todos.